Mateus da Preta. Mateus, boa noite. Bem-vindo. Delberto. E Delberto. Fala, Delberto. Dona Maria José, boa noite. Boa noite, Dona Maria José. Deus abençoe a senhora. Tânia. Tânia. Adilson. Adilson. Renato. Renato. Leonardo França, boa noite, PB Duval e família PB Navegante. Boa noite, Leonardo. Leonardo França. Firme que nem uma rocha. Leonardo botou firme sim. Glória a Deus. Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio. Bem-vindo. Dona Maria José, um mês de setembro abençoado para todos os irmãos. A senhora também, para todos nós. Leonardo está mandando um abraço. Abraço, Leonardo. Deus abençoe. Um abraço, Leonardo. Setembro eu faço aniversário, Dona Maria José. 30 anos. Faz tempo. Tio Jorge. Fala, Jorge.
Dona Maria da José perguntou qual dia. 21 de setembro, quando entra a primavera. Edilson Mauri, boa noite, tudo bem? Berenice, boa noite, pastor. Edilson, um abraço, tudo bem? Berenice, Deus te abençoe, você e sua família. Berg Moraes, graça e paz, sou de Mossoró, Rio Grande do Norte. Berg Moraes, bem-vindo. Bem-vindo, Deus te abençoe, aí de Mossoró. Fátima, boa noite, irmãos. Boa noite, Fátima. Elisete. E atenção, no aniversário Polishop você adquire o seu purificador em até 18 parcelas de 60. Leonardo França, teve um estudo antigo que o senhor Duval disse, quando eu era moço, o senhor continua moço aos olhos do Pai. Aos olhos do Pai eu sou moço. Glória a Ele por isso. Presbítero Adilson Pérez, boa noite, irmãos. Boa noite, Adilson Pérez. Você está bem, Adilson? Firme que nem uma rocha. Aí. Adilson.
Dalma Olívia, boa noite, pastor. Graça e paz a todos nós. Boa noite, Dalma Olívia. Deus te abençoe. Sempre. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. Oremos então. Pai eterno, nós te louvamos agradecido por tuas bênçãos derramadas sobre nossas vidas. Clamamos a ti, ó Deus, que tu venha nos abençoar neste momento para a compreensão da tua palavra. Derrama sobre nós, ó Deus, a bênção, ó Pai, de sermos influenciados, de não oferecermos resistência aos teus ensinos, que caminhemos, ó Deus, de acordo com aquilo que tu exiges através dela, que estamos conscientes, ó Deus, que é para o nosso bem. Obrigado, Pai, por tantas bênçãos reveladas na tua palavra que nós estamos usufruindo. Obrigado por tudo que tem feito pela tua igreja e por cada um de nós. Orienta-nos nesse instante o que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, capítulo 18. Nós vamos ler ali do versículo 16 até o 33. Tá? É um texto bem conhecido da igreja. Nós vamos hoje meditar sobre o aspecto de amigo de Deus. O tópico inicial é Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem multiplicado o seu pecado, se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não poupareis o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor. Falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor:
não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou-se o Senhor e Abraão voltou-se para o seu lugar. Abraão não sabia quantas pessoas que tinha lá em Sodoma e Gomorra, que realmente eram justas. Por isso ele começou no 50. Ele achou que 50 seria um número, né, até bom. Mas aí foi descobrindo, porque o Senhor, como sabe de todas as coisas, ele foi explorando o conhecimento do Senhor na quantidade numérica de quantos justos haveria em Sodoma e Gomorra. Aí ele apela para 50, 45, 40, aí vai para 30, de 30 vai para 20, de 20 ele... Mas não tem nem 20? Aí ele fala assim, bom, se não tem 20, com certeza deve ter 10. Se tiver 10, isso destrói? Não. Em outras palavras, o Senhor disse para assim, Abraão, o Senhor podia ter falado isso lá atrás, né? No comecinho, quando ele perguntou 50, o Senhor já poderia ter dito para ele assim, olha, Abraão, vou responder de uma vez, para você não perder seu tempo. Em Sodoma e Gomorra não tem nem 10 salvos, não tem nem 10 justos lá. Mas não, por que Deus não fez assim? Né? Por que o Senhor Deus começa a conversar com Abraão? Abraão começa a interceder. Então a primeira coisa que nós vamos descobrir, tá? Que só um amigo pode interceder por alguém. Só um amigo pode interceder por uma outra pessoa. E aqui nesse texto nós vamos descobrir que só um amigo de Deus pode interceder pelo injusto, pelo ímpio, pelo pecador, entre nós mesmos, pelos justos. Porque a intercessão nos traz à luz de alguém que tem que estar muito próximo, ser muito querido, ao ponto de você chegar e interceder a favor. Na realidade, o que nós vemos aqui nesse texto é que tem que existir uma certa credibilidade de quem vai interceder. Não é verdade? Se nós pararmos para pensar, uma pessoa sem credibilidade, sem crédito nenhum, ela não tem condição de interceder por ninguém. Mas nesse texto aqui nós vamos descobrir que Abraão tinha essa credibilidade de intercessão, de interceder. Assim como nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, também temos essa credibilidade de orarmos uns pelos outros. Porque essa credibilidade procede do próprio Deus, quando nós andamos de acordo com aquilo que Ele decretou para que nós andássemos. E isso aí é que nos traz a credibilidade de podermos interceder, orar por alguém. Por isso que quando nós formos orar por alguém, a primeira avaliação que nós temos que fazer, qual é a nossa condição de fazer isso? Sim, porque não pense que se você estiver em vida em pecado, estiver envolvido com pecado, nós teremos crédito diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, para podermos interceder. Não temos. E nesse texto nós vamos descobrir alguma coisa muito importante a respeito dessa amizade de Abraão com o Senhor Deus. Tá? Do versículo 17 ao 19, nós vamos descobrir que essa iniciativa desta grande intercessão, a iniciativa foi de Deus. Não foi Abraão que começou a conversa, foi o Senhor Deus. Tá? No sentido de que foi ele que levantou o assunto. Dá uma olhadinha no versículo 17. Disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Quem puxou o diálogo, quem começou a conversa, foi o próprio Deus. Ele tem uma consideração muito grande por Abraão. Ele revela isso aqui no versículo 17. Então, qualquer atitude, qualquer coisa que ele for fazer, ele resolve que ele tem que contar para um amigo dele. Não é? Observem bem. Ocultaria eu de Abraão? Né? Essa é a maior prova de amizade. Ocultaria. Lá em Isaías 41:8 é que Isaías vai registrar que Abraão foi chamado amigo de Deus. Quando eu conhecia muitos anos atrás uma pessoa que disse, Durval, você tem que ter um amigo importante em cada lugar.
Ele dizia assim, você tem que ter um amigo importante na Marinha, no Exército, onde você puder ter um amigo importante, no fórum, na delegacia, em qualquer lugar. Você deve ter amigos importantes. Eu me lembro até quando eu falei com ele, que o local para se ter o melhor amigo e o mais importante de todos é o céu. Para que quando chegar lá, você possa procurar esse amigo. Não é? Ou esse amigo vai vir te receber. Não é isso, meus irmãos? E é interessante porque quando o Senhor diz ocultarei de Abraão, né? Aí Isaías vai dizer que ele é chamado de amigo de Deus, havia um laço estreito entre os dois, tá? Pelo critério do Senhor Jesus Cristo, funciona a mesma coisa. Se você abrir a sua Bíblia agora aí, lá em João 15:15, você vai encontrar uma frase ali que é exatamente a continuidade dessa aqui. Desse aspecto de amizade que eu estou falando para o irmão, Jesus Cristo disse lá em João 15:15. Observe o que João diz lá. Lá no 15:15 ele diz assim, ó: já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Em outras palavras, Jesus está dizendo que entre amigos não existe esse segredo. E aqui nós vamos observar isso. Quando Deus toma a atitude de ir lá destruir Sodoma e Gomorra, ele não quer ocultar do amigo dele, ele não vai ocultar de Abraão. E entre os amigos não tem isso. E é por isso, meus irmãos, que nós, como crentes, somos chamados, como Jesus confirma, que nós somos, como crentes, nós somos chamados amigos de Deus, porque o Senhor Deus revelou, Jesus Cristo revelou a nós o que vai acontecer amanhã. Nós temos um Apocalipse, nós temos várias partes da Bíblia, quando o Senhor Jesus Cristo nos adverte, falando, olha, vai ser assim, assim, assim. Por isso ele diz, por isso eu vos chamo de amigo, porque o que vai acontecer, eu já estou avisando vocês. Eu não estou guardando segredo, não tenho nada oculto que eu não conte a vocês. Tudo que o Pai me fala, eu falo para vocês. Por exemplo, o Pai falou para mim que ele vai destruir a terra. Está entendendo? Do mesmo jeito como Deus fala para Abraão, e diz a Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o clamor chegou a mim, nós vamos ver isso na frente. Por quê? Porque existe um laço, existe uma comunicação aberta entre nós e o Senhor, entre Abraão e o Senhor Deus. Jesus Cristo mantém esse canal aberto. Por isso, meus irmãos, nós temos a liberdade de interceder. Porque a nossa intercessão é considerada, tá, por nosso Deus e pelo nosso Salvador Jesus Cristo como algo legítimo de uma amizade que provém dele, tá? Nunca nós podemos esquecer disso, entende? A prova é essa, tá? O verdadeiro amigo não oculta o que vai fazer. É muito importante, meus irmãos, porque nós podemos ver nisso, tá? Que quando chega no texto do versículo 19, você vai entender aqui, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos. Esse eu escolhi, tá? Ele está numa narrativa lá no hebraico, que você pode interpretar da seguinte forma: eu o fiz meu amigo. Quer dizer, Deus fez Abraão seu amigo. Jesus Cristo fez a igreja seu amigo. Jesus Cristo faz de você que está me ouvindo, de mim, de todos aqueles que são fiéis à palavra de Deus, seus amigos. Ele não ocultou nada. Ele chega a dizer assim, vou preparar-vos lugar. Aí ele diz uma frase interessante logo depois. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Isso é amizade. Isso é um relacionamento sólido. Isso é um relacionamento que ele concedeu a nós. Uma amizade que ele que procurou ser nosso amigo. Uma amizade que ele fez, tá? Que cada um de nós fôssemos amigo dele. Ele derrubou as barreiras. Ele trouxe a verdade. Ele trouxe o evangelho. Ele revelou para você e para mim a verdade. Isso é papel de amigo sério, de amigos verdadeiros,
de amigos que se conhecem, de amigos que têm uma história na estrada da vida. Se você pegar, por exemplo, o Evangelho, você vai encontrar Jesus Cristo caminhando, e quando ele parte daqui, ele deixa algo claro. Eu vou preparar-vos e voltarei para vós outros. Irei e voltarei. Ele disse assim, eu vou voltar. Isso são os amigos, são as pessoas chegadas, as pessoas habilitadas por Jesus a ouvir dele a verdade. Isso, meu irmão, com a graça e a misericórdia de Deus. Porque o verdadeiro amigo não oculta isso. Por Cristo você vai entender o versículo, o versículo 17, quando o Senhor Deus diz assim, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, né? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, né? Você vai pegar isso aqui até o 18, mas quando você chega lá no 20 e 21, nós vamos encontrar o aspecto que o assunto é progressivo, né? A amizade vai indo, Deus vai revelando, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E quando chega no 20, disse mais o Senhor, com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra chegou aos meus ouvidos, chegou a mim. Meus irmãos, aí disse o clamor, tá? Prestem bem atenção nisso, porque o clamor de Sodoma e Gomorra, tá? O mal gritante do lugar, o brado contra ela. Meus irmãos, o pecado, quando ele vai atingindo um determinado nível no meio de uma nação, ou na vida de um ser humano, o próprio pecado, o próprio excesso de pecar, o próprio excesso, o excesso daquela prática constante do pecado, né? É bebedice, é festas, é pecado, é adultério, né? É revolta contra Deus, essas coisas, meus irmãos, ela tem uma necessidade de ser resolvida. É por isso que nós vamos entender essa frase aqui, ó, quando o Senhor diz assim, disse mas o Senhor com efeito, o grito de Sodoma e Gomorra chegou aos meus ouvidos, tem se multiplicado, o seu pecado tem se agravado muito. A própria situação de pecado força uma intervenção divina. Para nós entendermos o dilúvio, nós temos que entender porque foi o excesso de pecado que provoca uma reação divina. Para nós entendermos a intervenção de Deus sobre Sodoma e Gomorra, o excesso de pecado desenfreado, a situação descontrolada sobre o pecado, tá? Que levaria a humanidade a uma situação ruim, degradante, e que confrontaria, né, a santidade divina, a Bíblia deixa muito claro que Deus intervém. Agora, quando chegar nos últimos dias e a terra tornar a repetir o que aconteceu antes do dilúvio, o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, de novo, nós vamos ter uma intervenção final. Porque, meus irmãos, o clamor é fruto, tá, de uma necessidade de solução. Tá? O pecado, ele entra na vida de uma pessoa, ele vai chegando a um nível tal que tem que haver uma intervenção. Ou o Senhor Deus tira a pessoa, ou o Senhor Deus restaura a pessoa, ou o Senhor Deus vai lidar com o pecado de uma forma diferenciada. É o que nós temos visto acontecer. Que o clamor chegou até mim, o mal gritante, o Senhor declara o seu julgamento bem ponderado e perfeitamente bem informado. É por isso que o Senhor Deus faz questão de informar isso aqui no texto, tá? O que tem se multiplicado e o seu pecado tem se agravado muito. Descerei e verei se de fato é o que tem praticado, corresponde a esse clamor, que é vindo até mim. E se assim não for, eu saberei. Não é que Deus não sabia o que estava acontecendo ali. Existe um plano de Deus para a execução disso aqui. Não é? E Deus então vai deixar bem claro que ele não só sabe, mas como ele veio para aplicar a justiça. Ele não veio aqui para descobrir o que é, o que não é, para saber se está certo ou está errado. Não. Ele veio aqui para aplicar a justiça. Se não for, ele não vai aplicar a graça. Aqui você consegue ver a graça e a lei andando paralelo, andando juntos. É quando Deus se levanta para a justiça, né? E a graça acompanha. Porque se não fosse assim, não existia mais ninguém. Não é verdade? O pecado grita por solução na vida do povo de Deus.
Por isso, meu irmão, a igreja hoje, o Senhor Deus deu autoridade a ela para a disciplina. A igreja que não tem disciplina, o crente que não tem disciplina, ele vai andar desordenadamente, ele vira desordeiro. Tá? E envergonha a igreja, envergonha o evangelho, envergonha Jesus. Acima de tudo, Cristo. Acima de tudo, nosso Deus. E esse padrão de vida que nós estamos vendo aí, sendo levado desenfreado, isso clama por uma solução. Quando o mundo achar que não tem mais solução, que vai ser do jeito que é, não vai. Não vai, porque o Senhor Deus determina um fim da história. Porque isso não pode chegar a níveis aonde perde-se o controle de tudo e o errado passa a ser verdadeiro e o que é pecado passa a não ser pecado, não é? Não é por aí que a coisa vai ser, não é mesmo. E então, o que vai surgir diante de nós são situações difíceis, aonde o Senhor Deus vai providenciar a forma correta, tá? E é interessante, meus irmãos, que quando vai chegando no 22, versículo 22, aí a Bíblia diz assim, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. A ordem o Senhor já tinha dado, eles agora vão a Sodoma e Gomorra, vão a Sodoma para destruí-la. Tá? Vão lá tomar as providências adequadas, tá? Dentro daquilo que é fruto da oração lá da intercessão de Abraão, viu? Deus é Deus fiel, tá? Ele disse para Abraão que se tivesse 10 ele não destruiria, mas se fosse abaixo de 10 ele tira os 8 que tem lá e destrói. Então os anjos que tinham o poder de destruição foram para lá. Mas aí começa, agora que vai começar a oração de intercessão, né? O versículo começa dizendo assim, então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu, aonde Abraão permaneceu? Na presença do Senhor. Meu irmão, é bom nós refletirmos bastante a respeito desse aspecto, tá? Para que nós venhamos a perceber algo importante. A intercessão, ela só vai ter resposta, ela só vai ter retorno. Você só vai orar para alguém e aquilo ali se tornar uma oração eficaz, uma intercessão eficaz, se nós aprendermos alguns princípios. O primeiro dele está aqui, tá? E estava na presença do Senhor. Deus escolheu Abraão. No original, alguns estudiosos, os judeus, quando foram escrever esse texto, para não ser uma ofensa a Deus, jamais eles poderiam colocar no texto que Deus estava na presença de Abraão. Então houve uma correção para que houvesse, a realidade não era aquela, que os copistas, né, tiveram que corrigir. E aí você vai encontrar algo que me impressionou. Abraão na presença de Deus. Deus não espera por Abraão. Abraão vai ao encontro de Deus. Presta bem atenção nisso. Estava na presença do Senhor. Tá? Aí surge uma pergunta interessante. Né? Surge uma pergunta interessante. O que é necessário para você e eu, que queremos, que gostemos, que temos que interceder para a vida de algumas pessoas, às vezes adoentados, vítimas do coronavírus, enfim. Nós poderemos fazer isso de que forma? Longe de Deus? Distante do Senhor? Nós vamos orar daqui a pouco, pedidos de oração são feitos. A pergunta que surge ao nosso coração é, aonde eu estou? A que distância estou de Deus? Qual é o lugar que eu estou? Será que eu estou no lugar correto? Será que eu estou no lugar que devo de estar? Será que eu estou no lugar que tenho que estar? Hein? Ou será que eu não estou onde tenho que estar? Na presença de Deus. Meus irmãos, e na presença de Deus não significa, tá? Fisicamente. Porque ninguém fica fisicamente na presença de Deus. Não pense que ficar na presença de Deus é entrar no templo e ficar lá. Não quer dizer que você está na presença de Deus. É muito comum nós entrarmos no templo e ficar pensando em outras coisas, né? Às vezes eu estou pregando lá do púlpito e estou vendo pessoas, tá?
olhando para o lado, conversando, brincando com neném, brincando com criança. Quer dizer, não tem nada a ver aquilo ali. É por isso que o Tozer, quando fala sobre proximidade, ele vai falar o quê? Proximidade é semelhança. Quer se aproximar de Deus? Então você seja semelhante. Sede santos como eu sou santo. Essa é a semelhança. Era isso que Abraão tinha. Era isso que pesava a favor dele. Foi isso que Deus colocou em Abraão, fazendo o seu amigo. Para Deus tornar Abraão seu amigo, Deus santifica Abraão. Isso mesmo, meu irmão. Deus prepara o Abraão para poder se aproximar, para chegar perto dele. Lembra lá de Moisés, quando chegou lá na sarça? O que o Senhor Deus fala com ele? Tire a sandália, porque o terreno que você está é santo. Aonde eu estou é santo, Moisés. Você tem que estar preparado, tem que se esvaziar. Tire essas coisas do mundo aí da minha presença. Tire as sandálias, porque aonde você está é santo. E é assim que Deus faz. Foi por isso que Jesus veio aqui. Para santificar você, me santificar. Tá? E aí nós podemos ter acesso à presença de Deus. Se você abrir a carta aos Hebreus, lá no capítulo 10, do 19 ao 25, você vai aprender lá, tende a intrepidez de ter acesso, de entrar na presença do Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Tá? E da onde vem isso aí? Isso vem do relacionamento compromissado com a santificação. Por isso o texto diz que Abraão estava próximo de Deus. Estava na presença do Senhor. Foi escolhido por Deus, né? Com um padrão de vida familiar importantíssimo. Para estarmos na presença de Deus, não pensa você que nós podemos estar chegando ali sendo um péssimo administrador familiar, né? Não sendo exemplo dentro de casa, porque está lá no versículo 19, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão que tem falado a seu respeito. O Senhor Deus vai ser fiel a Abraão. Os filhos serão abençoados, Isaac, Jacó, eles serão abençoados. Mas na promessa que Deus faz a Abraão. Porque recai sobre Abraão, tá, o padrão de vida que tinha que levar diante da sua família. Porque a palavra de Deus ela vai passando pela família. Você pegar a genealogia, se não sabe para que ela serve, aprende. A genealogia é a linhagem da onde as promessas de Deus vão passando e chegam até Jesus Cristo e vai, né, chegar a nós através de Jesus. É isso que nós temos que aprender, queridos. E é muito importante sabermos que Abraão seria, né, uma bênção, né, para uma grande nação. Quando a gente olha para esse quadro, uma grande nação, Abraão seria a bênção, seria o alicerce, seria o início, ele é chamado o pai da fé. Abraão seria o pai da fé, era a origem da fé. Creu Abraão nas promessas de Deus que Jesus viria. Isso mesmo, por isso que Abraão seria pai de uma grande nação, de muitas nações no mundo inteiro. Preste atenção, isso se chama igreja. A igreja de Jesus, tá? A fé é para a igreja de Jesus. E foi para aí que ele se tornou, né, um exemplo para a grande nação, para a grande nação. Jesus Cristo, né, Abraão se torna, portanto, um exemplo para esse aí. O padrão dele era esse, tá? Para dar aos seus filhos andarem no caminho do Senhor. Eu fico me perguntando se a geração vindoura, essa geração que está chegando aí, vai encontrar aqui nas famílias, tá? Um alicerce bíblico, uma forma bíblica, uma forma de aprendizado que ele aprendeu com o pai, com a mãe, a honrar os caminhos de Deus através da obediência à palavra de Deus. Às vezes eu vejo aqui irmãos da igreja perguntando, eu criei o meu filho na igreja, não é que ele está no mundo. Cuidado, tá? Não é só na igreja, não é só levar na igreja, é viver o padrão dentro de casa, é ser obediente à palavra dentro de casa, é corrigir os filhos dentro do padrão bíblico, dentro daquilo que Deus tem para dizer, através de uma obediência na palavra. É disso que nós estamos falando aqui.
E, portanto, nós temos que estar observando com muita cautela, meus irmãos, para evitar cometer pecado gravíssimo diante do nosso Deus. O Senhor Deus é nosso amigo, por que mesmo, hein? Porque nos habilita a sermos o sacerdote do lar, porque nos habilitou a chegar próximo dele. Ele nos fez seu amigo. Isso mesmo, é ele que nos faz seu amigo. Abraão foi feito amigo de Deus. Esse é o caminho correto para nós entendermos. A iniciativa da conversa de não esconder nada do amigo é procedente do próprio Deus. É procedente do próprio Deus. Nós temos que botar uma coisa no nosso coração. Deus não escondeu nada de Abraão. Jesus deixou bem claro que não escondeu nada de nós sobre o que vai vir por aí. Tá? E não escondeu mesmo. Agora, como que eu vou viver com essa informação? Como que Abraão se comportou diante da informação da destruição de Sodoma e Gomorra? Ele simplesmente mostrou amor. Isso mesmo, preocupação pelos pecadores que iriam perecer sem Deus, sem obediência da palavra de Deus. Será que eu estou próximo de Deus com os mesmos sentimentos? Será que eu estou me questionando e perguntando ao meu Senhor e às pessoas que estão ao meu lado? Será que nós temos refletido com respeito ao vizinho que não conhece Jesus e que se morrer vai para o inferno? Será que nós temos refletido sobre a nossa ausência na evangelização? Né? Será que eu tenho refletido nas minhas preocupações com as pessoas que estão partindo daqui, com as pessoas que vão partir daqui, com as pessoas que vão morrendo pelo caminho da história, e eu, muitas das vezes, não sou capaz nem de fazer uma oração de intercessão por eles? Meu irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Interceda, interceda. Eu tive um amigo meu que era presbítero lá no Rio de Janeiro, e ele me disse uma vez que foi no hospital fazer uma visita, passou na porta de um quarto, e viu um senhor lá deitado, ele sentiu no coração que tinha que fazer uma oração por aquele homem, mas aí veio aquela vontade de fazer assim: amanhã eu volto aqui, eu faço. E foi embora. Aí quando foi no outro dia, ele correu lá, porque ficou sob pressão. Quando ele chegou lá, entrou no quarto, o quarto estava vazio, o homem morreu naquela noite. Meu irmão, aonde está a nossa preocupação? O Abraão estava preocupado com 50, só 50. Não tinha, mas ele revelou amor, preocupação. E como ele sabe que é um Deus justo, reto, o que ele pensa? Ele pensa assim: vou orar, vou buscar no Senhor. Né? E aí, nós vamos descobrir muita coisa a respeito disso. Aí diz o texto que Abraão não só estava na presença de Deus. Se você pegar o versículo 23, e aproximando-se ele. Agora Abraão mudou de lugar, hein? Abraão está na presença de Deus com a vida dele. A vida dele aproximou ele do Senhor Deus. Por isso é amigo de Deus. Mas agora ele vai chegar perto. Aí Paulo vai dizer o que a Timóteo? Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Timóteo 2,15. Agora aproximou e começou, ele revela esse grande amor para o Pai. Reconhece o quanto a vontade de Deus está associada à justiça e à retidão. Ele reconhece isso em Deus. Em todos os versículos você vai encontrar alguma coisa, né? Abraão vai ser uma grande nação. Aí Abraão começou, aproximando-se dele, destruirás o justo com o ímpio. Olha a pergunta. Oração ousada. Meu irmão, só faz oração ousada quem se aproxima de Deus com o coração puro, com o coração santificado. Isso mesmo, fazer uma pergunta dessa para Deus. Ele sabia quem era Deus, sabia que ele vai revelar. Aí ele disse: se houver 50 justos na cidade, destruirás ainda assim? Por 50 justos dela se encontram longe de ti. Agora ele começa a falar que Deus não é assim. Ele diz: longe de ti fazer tal coisa. Matares o justo com o ímpio. Ele sabe que Deus não mata justo com o ímpio.
Porque eles são amigos de Deus e ele conhece o Senhor Deus. Agora aqui, meus irmãos, eu não estou falando simplesmente de estar na presença, nós estamos falando aqui no princípio de conhecer profundamente a Deus. Hoje ainda eu conversava com um presbítero amigo meu e ele estava dizendo, eu disse bem para ele, o mundo está perdendo a noção de quem é Deus. Às vezes até os crentes na igreja não sabem mais quem é Deus. E Abraão revela aqui como que ele sabe disso. Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça e juízo de toda a terra? O Senhor Deus deu corda, o Senhor Deus deu corda para Abraão. Aí Abraão falou mesmo, hein? O Senhor Deus faz isso, O Senhor Deus sempre fez isso com os grandes líderes dele. Lembra de Moisés? Ele falou assim, Moisés, sai do meio desse povo que eu vou destruir todo mundo. Mexeu com Moisés. Moisés levantou de lá e falou assim, o quê? Tu vai matá-los no deserto porque porventura não tinha cemitério, não tinha cova, não tinha lugar para enterrar no Egito? O que dirão os egípcios? Eu fico vendo isso, eu fico vendo o quanto Deus começa a olhar para Moisés e agora fica aqui ouvindo o Abraão. O Abraão está avaliando Deus. E mesmo agora Moisés avaliando o Senhor Deus. Né? Porventura não tem gente lá para enterrar alguém, tu quer destruir todo mundo? Aí o Senhor Deus falou, não. Deus não ia fazer, mas Deus gosta de cutucar a gente, gosta de falar, chamaram para conversar, viu aqui com Abraão? Destruirei eu a casa do Abraão, não falarei nada, Abraão, meu amigo, hein? Disse o Senhor, ocultarei Abraão o que estou para fazer. Não vou ocultar não, vou contar, sou um amigo. Hein? Jesus Cristo disse a mesma coisa, não vou eu, porventura, ocultar nada, não vos chamo mais de servo, mas de amigo, porque o servo não sabe o que acontece dentro de casa, mas o amigo sabe, ele senta na mesa com o servo, com o patrão, não é isso? Reconhece quando a vontade de Deus está associada à justiça. Abraão tinha uma convicção sólida de que Deus é justo e reto. E é interessante, meus irmãos, esse tipo de pensamento, porque Paulo, quando vai escrever baseado nesse raciocínio, ele vai dizer assim, em 1 Timóteo 2,1, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, tá? Simplesmente descobrindo que Deus ama e protege até o menor grupo de pessoas. Tem gente achando que a igreja, para ser abençoada, tem que estar lotada, coisa grande. Isso não. Igrejas pequenas são extremamente abençoadas. Deus olha para Sodoma e Gomorra, tirou de lá 8. Tirou o Ló lá, a mulher e os filhos dele lá. E é o que veio, né? Porque a mulher não morreu no caminho. Não é verdade? Meus irmãos, uma palavra muito simples. Paulo está recomendando nós orarmos por todos os homens. Essa é uma revelação de preocupação, de necessidade de nós intercedermos. Tá? Intercessão. Conversar, apresentar as pessoas ao nosso Deus, nós como amigos, fomos amigos de Deus, nós podemos apresentar, falar, pai, isso aqui é um conhecido nosso, é da igreja, tá? Teu servo, teu filho, se não for é do mundão mesmo, né? Pai, está lá no mundão, estamos orando por ele, vamos orar por ele, um pedido a ti por ele. Já fez essas orações, querido? Tem pedido pelas pessoas do seu trabalho, tem pedido pelas pessoas que estão ao seu redor, pelos seus pais, pelos seus filhos, hein? Tem colocado o joelho no chão e apresentado-os diante de Deus, descobrindo que Deus ama e protege, meus irmãos. Sim, em Lucas 13, 23, e alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus disse, te esforça aí para entrar pela porta estreita. Hein? Porque, na conclusão que eu vou dar aqui agora, vai estar esse versículo. Nós, como amigos de Deus, você já pensou nisso? Amigos de Deus. Amigos conhecem aquilo que o Pai quer fazer. Se existe uma coisa que é gratificante para nós, como servos de Deus, é nós sabermos que existe o inferno, e muito mais ainda, é nós sabermos que existe o céu, é nós termos convicção de que Jesus morreu pelo nosso pecado, que Jesus foi preparar um lugar para nós. Olha quanta coisa ele contou para nós. E ele disse também que vai voltar para nos buscar, não vamos ficar lá no cemitério. Hein?
Imagine quanta coisa o Senhor Deus contou para nós. Quando ele abre o Apocalipse e bota João, ele bota João lá na ilha de Patmos e chega lá, ele abre o Apocalipse e revela o futuro. A escatologia bíblica. O Senhor Deus vai abrir o coração. Jesus abre e mostra. João, sobe para cá. Aí João vai entrar na porta do céu, chega lá, a primeira coisa que ele vê é aquele trono, no capítulo 4 do Apocalipse, leva lá, aquele trono bonito, com arco-íris por cima. João ficou vendo aquela situação toda e o Senhor Jesus foi revelando. Etapa por etapa, etapa. Por que será que Jesus contou tudo isso? Porque Jesus é nosso amigo. Não é falso amigo não, ele é verdadeiro. E como nosso amigo verdadeiro e conta a verdade para nós, cabe a nós, como crentes salvos e ressurretos, tá, meus irmãos? Espiritualmente falando, diante do nosso Deus, cabe a nós acreditarmos nisso. Ou você não acredita num amigo seu que você conhece de longa data? Você sabe se ele vai mentir ou não. Jesus fez questão de dizer, se não tivesse lugar, eu teria dito. Jesus não teria problema para dizer, porque ele não mente, porque a verdade está nele. Ele é a verdade. Se Jesus advertiu, se Jesus ensinou, se Jesus mostrou, se Deus disse para Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e mandou os anjos, o que os irmãos acham que iria acontecer? Sodoma e Gomorra seria destruído. O que aconteceu? Sodoma e Gomorra foi destruído. E Deus cumpriu a palavra dele, que não destruiria lá um justo daquele lá dentro, foi lá e tirou o Ló. Viu? E destruiu, acabou com tudo. Sumiu do mapa. Trouxe o Ló de volta. Ló só incomodou, né? A incomodação não é nada. Mas presta atenção, Ló foi só uma força, hein? Se o anjo não garra pela mão e puxa ele morra acima. É interessante que aquele anjo que foi lá destruir Sodoma, dá a impressão que ele tinha um Rolex. Que ele virou e falou assim, tem o tempo está acabando. E a hora que Deus marcou, a hora que o Senhor Deus marcou, acabou, não vai passar um segundo desse momento. Aí está o Ló enrolando. Ele passou a mão no Ló, arrancou o Ló e a família toda e levou de morro acima. Vambora! Vambora que vai começar a chover. Não deu outra. Saíram da cidade e caiu a destruição. Aí eu pergunto para você, se Abraão, amigo de Deus, ouve isso de Deus antes de acontecer, o que é que nós achamos que vai acontecer daqui para frente? Se Jesus contou a verdade para nós. Hein? Contou. Agora a minha pergunta é, será que eu tenho sido um bom intercessor? Será que eu estou qualificado? Será que eu estou de fato próximo de Deus? Hein? Será que de fato eu estou me aproximando de Deus? Será que de fato eu posso ir até os santos dos santos, levado pela mão por Jesus Cristo? Glória a Deus, você pode. Você é salvo, você pode. Pode interceder. Interceda mesmo. Hoje é dia de reunião de oração. Interceda pelo teu povo. Interceda pelos teus conhecidos, pelos teus amigos, para os necessitados de saúde, os necessitados psicologicamente, os necessitados emocionalmente, financeiramente, tudo. Nosso Deus é Deus poderoso e é Ele quem resolve tudo. Eu vou encerrar concluindo Mateus 7,13, como eu disse agora aqui. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Quando Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra, foram muitos que foram destruídos. Que nós possamos interceder, tendo esse padrão de vida, sendo amigos de Deus, qualificados por Ele, feitos amigos por Ele. E reconhecer com humildade e vamos interceder pelas pessoas. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos traga constantemente à mente o que temos que fazer com respeito às pessoas que estão se perdendo.
Deus nos orienta e nos guarde. Meus irmãos, eu tenho um pedido de oração aqui pelo meu irmão, eu falo meu irmão de sangue, tá? É o Luiz. Luiz, o meu irmão, está no Rio de Janeiro, está com Covid, está numa situação grave, muito grave. E eu gostaria que os irmãos orassem por ele, colocassem uma intercessão diante do nosso Deus, pedindo ao Senhor Deus que interfira segundo a sua graça e misericórdia, tá? Para que ele possa se recuperar e ter a sua saúde de novo. Vamos orar pelo Luiz, meu irmão, tá? O Edilson, peço oração para Ana Paula, ela não está bem. Edilson? Isso, Edilson Mauri. Edilson Mauri, oração pela Ana Paula? Isso. A Berenice agradeceu pela oração pelo João, está bem melhor. Vou ter aqui a palavra do Edilson. Tem mais alguma? E a Berenice agradecendo a oração pelo... Berenice. Acho que tem mais aqui, aquele bag, né? Dica da igreja dele. A Berenice botou, queria agradecer a todos os irmãos e a Deus pelas orações. Seu João está bem melhor. Obrigado, meu Deus. Berg Moraes pediu pela igreja que ele congrega, Igreja Batista em Cristo. Como é o nome dele? Berg Moraes. Berg Isso. Pela igreja que ele congrega. Moraes. A Dalma Oliva está pedindo oração por ela. A oração do Berg é pela igreja, né? É, Igreja Batista que ele congrega. Quem é? A Dalma Olívia, oração por ela. Dalma Olívia. A Regiane está pedindo oração pela Helena Olívia. Helena Olívia. Muito bem. Bem, meus irmãos, nós temos aqui a oração pelo Luiz, como eu disse, meu irmão. Temos pela Ana Paula, né? Do Edilson. Berenice, agradecimentos que Deus abençoou. Berg Moraes, que pede pela sua igreja batista. A Dalma Olívia também está pedindo oração. Vamos orar pela Dalma. E também temos aqui uma Helena, né? A Helena Olívia. Que o Senhor Deus possa assim abençoar, tá bom? Vamos continuar orando um pelos outros, intercedendo, para que o Senhor Deus tenha misericórdia e venha em socorro do nosso povo. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por tua graça, por tua misericórdia, por tantas bênçãos que tu tens nos derramado. Tu és o Deus de amor, é um Deus santo, poderoso. Nos fizeste teu amigo para podermos nos aproximar de ti em Cristo Jesus. Pedimos a tua bênção, ó Deus, agora para as pessoas que pediram as orações, tá? Que tu venha abençoar o Luiz, meu irmão que está lá no CDI, pedimos a tua bênção para ele. E outros pedidos, ó Deus, que aqui foram feitos, eu peço a ti nesse instante que olhe com carinho, com graça, com amor, com todo o teu poder, ó Deus, que tu pode restaurar, levantar, curar, fazer assim, Senhor Deus, tudo de acordo com a tua soberana vontade. Perdoa, Deus, o nosso pecado, a nossa falha diante de ti. Nos fortaleça cada vez mais, ó Deus, diante da tua santa presença. Ouça, Senhor Deus, as orações que estão sendo feitas a ti nesse dia especial de oração e respondam, ó Deus, para que o teu povo tenha confirmado a sua fé, tenha confirmado, ó Deus, diante de ti, que tu és um Deus amoroso, um Deus carinhoso, atencioso e que és a única solução de nossos problemas. Fortaleça-nos ao que nós te pedimos em Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Amém. O Fernandes Lopes, que a Shalom do Eterno seja sobre todos os irmãos. Uma excelente noite abençoada para todos vocês.
Hernandes Lopes. Hernandes não. Uberlândia. Uberlandes Lopes. Saudade é Uberlandes. Uberlandes faz aniversário dia 18 de setembro. Eu faço dia 21, Uberlandes. Vamos comemorar, vamos fazer um churrasco, hein? Deus te abençoe, meu irmão. Uberlande Lopes. Leonardo França, boa noite, Presbítero Durval. Vamos seguindo, orando por todos. Deus abençoe a todos da IPB Navegante. Até quinta, se o Pai quiser. Amém. Um abraço, Leonardo. Deus te abençoe, meu irmão. Berenice, pastor, teremos bolo. Teremos bolo. Vamos Uberlândia, dar um bolo para todo mundo. Uberlândia, o pastor, obrigado por lembrar de mim. Um grande abraço para o Senhor. Deus abençoe grandemente todos vocês. Uberlândia vai fazer também dia 18 de setembro. E dia 21 eu. Leonardo França, não esqueça de tomar um xarope para evitar a tosse. O Leonardo França já virou o médico da live, né? Ao xarope, limão com mel. Obrigado, Leonardo. Leonardo falou, sou enfermeiro também. É isso aí, Leonardo. Então nós estamos bem. Estamos em boas mãos, né? Enfermeiro crente. Para que melhor? Até quinta, se o Senhor Deus assim quiser.